irmãos, podem tomar o vosso assento, por favor. Graças a Deus, Deus nos permitiu mais uma vez estarmos aqui na presença de Deus. Mais uma vez eu quero agradecer a Deus, pastor Devaldo, todos os nossos irmãos. Graças a Deus, mais este dia maravilhoso. Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos que se encontra na primeira carta de Coríntios, de Paulo a Coríntios, no capítulo de número 2, versículo de número 10 em diante. Graças a Deus, carta de Paulo escreveu à igreja que estava em Corinto, primeira carta, no capítulo 2, versículo 10. Os irmãos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: mas Deus nos a revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém. Graças a Deus. O Senhor falou muito ao meu coração, irmãos, quando eu estava lendo essa passagem. Deus colocou algo muito profundo no meu coração, que é algo que nós que somos salvos já sabemos, que o Espírito Santo ele nos revela algo profundo. Quando nós buscamos a meditar na palavra de Deus, o Espírito Santo ele nos revela. E o Espírito Santo tem por virtude de consolar o nosso coração, de nos corrigir, de nos encorajar, de nos levar às nossas lágrimas com gemidos inexprimíveis à presença de Deus. Mas uma das virtudes mais excelentes do Espírito Santo é fazer que nós sejamos conhecedores daquilo que Deus nos deu gratuitamente, chamado graça, chamado fé, aquilo que o mundo não conhece, aquilo que o mundo está debaixo de um espírito humanista, aquilo que o mundo confia nos seus próprios métodos, na sua própria mão, nos seus próprios conhecimentos. Assim como Paulo vai dizer no capítulo 1, versículo 18, que porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, porque para os judeus a palavra da cruz eles queriam sinais. Eles não criam na verdadeira palavra, naquilo que estava embutido na palavra de Deus, aquilo que trazia transformação. E os gregos buscavam sabedoria, enquanto os homens buscavam o poder que estava nos homens, e os outros buscavam palavras belas que iriam satisfazer a sua vida. Paulo pregava de uma forma simples, mas objetiva, que era a palavra da verdade, a palavra objetiva que salva a vida do mais vil pecador. E quem era Paulo? Paulo, nós vamos ver que em Atos capítulo 9, ele era um fariseu e ele entendia. Pense em um homem que tinha uma oratória muito boa, um homem que sabia o que era lei, um homem que sabia o que era religiosidade, um homem que entendia sobre a religião, um homem que conhecia sim o cristianismo, mas também praticava a sua fé, um homem que ele sabia de todas as instruções que ele devia ter, porque ele foi criado sob os pés de um homem chamado Gamaliel, um grande sábio. Ele era um estudioso, ele era um homem sábio, mas porém, ele não tinha a presença do Espírito Santo sobre a sua vida, e isso impossibilitava Paulo de discernir as coisas espirituais que estavam na vida dos cristãos. Mas um dia, quando ele pede cartas e vai para a cidade de Damasco, o próprio Deus vivo tem um encontro com ele naquele caminho, e a partir daquele momento ele cai de joelhos e ele fica cego. A Bíblia diz que ele é levado até a cidade de Damasco, e lá em Damasco ele ficou por 3 dias. Mas aí então, irmão, aquele que teve um encontro com Jesus Cristo não tem como sair correndo da presença dele. Uma vez que nós tivemos um encontro com Jesus Cristo, nós temos vontade de buscá-lo pela demais. Quando ele estava naquela cidade de Damasco, na casa de Judas, a Bíblia vai dizer que ele estava orando. Ele estava orando, não, mas
caminho de Damasco. Então esse encontro com Jesus Cristo fez com que Paulo se ajoelhasse no lugar onde ele estava, lá em Damasco, e ele orasse àquele que ele havia encontrado no caminho de Damasco. E é no momento que ele começa a orar, mas quando ele vai à cidade de Damasco, ele ainda continua sendo Paulo, ele ainda continua sendo fariseu. Mas aí Jesus leva Ananias até a casa de Judas e fala assim: vai lá porque tem um vaso escolhido. Quando Ananias ora por ele e ele é curado, a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus, é esse Espírito que depois ele vai começar a pregar a respeito. O Espírito de Deus se apoderou dele e as escamas que estavam nos seus olhos caíram. A partir daquele momento ele parou de ter visões terrenas, ele começou a ter visões espirituais. A partir daquele momento ele conseguiu discernir as coisas que é do Espírito, porque uma vez ele perseguia, mas a partir desse momento que o Espírito Santo de Deus entrou dentro da sua vida, que ele tem uma transformação, ele sai dali para pronunciar, para pregar a palavra de Deus. E a Bíblia vai dizer que na sua primeira viagem missionária, ele vai até a cidade sul da Galácia, em Listra, Derbe, Icônio, e lá ele começa a pregar, ele apanha naquela cidade, ele cai como se estivesse morto naquela cidade, mas incansavelmente ele continua anunciando a palavra de Deus dia após dia, incansável. Mas como assim, irmãos? Ele era uma pessoa que seguia, que perseguia os cristãos, mas aí está, quando a presença do Espírito Santo entra na vida de um homem, independente daquilo que ele crê, independente daquilo, ele é totalmente transformado, e então ele começa a ter um discernimento daquilo que vem de Deus. Paulo, ele não entendia o que era cruz. Cruz para Paulo era loucura. Paulo não entendia o que significava graça. Graça para Paulo era loucura. Mas no momento que ele teve um encontro com o Espírito Santo de Deus e com Jesus Cristo, ele começou a pregar a respeito daquele que morreu na cruz do Calvário. E ele começa a dizer que o homem já não está mais sujeito sob o domínio do pecado, mas a graça de Jesus Cristo o salvou mediante a cruz. Ele começa a pregar na segunda viagem missionária. Ele sai pelos mesmos caminhos e ele passa para a cidade de Corinto. E na cidade de Corinto ele estabelece ali uma igreja e os irmãos começam a seguir e ele começa a pregar a palavra. No capítulo 2, versículo 4, os irmãos vão ver, ele diz assim: a minha palavra e a minha pregação não constituíram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Nós vamos ver que na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, ele vai se encontrar com as dissensões da igreja, porque ele passou pregando a respeito da graça, a respeito da cruz, e na terceira viagem missionária, quando ele estava na cidade de Éfeso, ele ouve dizer que aquela mesma igreja que foi anunciada a cruz, que foi anunciada a graça, que foi anunciada a salvação que está em Cristo Jesus, eles começam a confiar no braço do homem, uns dizer que são de Paulo, uns dizer que são de Apolo, outros dizer que são de Pedro, que são de Cefas. Eles tinham esquecido verdadeiramente a poder da palavra, porque olhavam naquilo que estava sobre a vida do homem, sobre um espírito humanista que estava no homem. Eles diziam: eu sou de Paulo, eu sou intimidado por Paulo, eu estou crescendo por Paulo, outros não, eu estou crescendo por Apolo, eu estou ouvindo a palavra de Apolo, outros eu estou ouvindo a palavra de Cefas, eu estou ouvindo a palavra de Pedro. Mas Paulo, enquanto todos esses acontecimentos, então ele escreve essa carta, trazendo uma exortação à igreja, dizendo assim: não, Paulo pode ter pregado, Apolo pode ter pregado, mas a verdadeira virtude é do Espírito Santo, que vai fazer você crescer, que vai fazer você ter conhecimento daquilo que é certo e daquilo que é errado. E nós vamos ver no versículo 10 em diante, ele vai falar sobre duas pessoas. Ele vai dizer sobre aquele que está debaixo de um espírito humanista, ele vai dizer sobre aquele que está debaixo de um Espírito Santo. Aquele que está debaixo de um espírito humanista, ele não consegue ver, irmãos, a cruz de Cristo, ele não consegue entender o verdadeiro Evangelho. E é por isso que há uma grande dificuldade de nós anunciarmos a palavra de Deus. Nós pregamos a pessoas que elas não conseguem entender, porque não estão debaixo de um Espírito Santo sobre a sua vida, e elas não conseguem discernir aquilo que é espiritual. Por isso que eles se levantam seitas, outras doutrinas para combater o Evangelho, porque não estão debaixo do Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus que está nas nossas vidas, eles nos levam a uma intimidade mais profunda com o Senhor, e Ele nos revela algo que foi dado gratuitamente por Deus. O que foi dado gratuitamente por Deus? A graça. É disso que quando nós pregamos, as pessoas sentem tanta... Eles não acreditam. Você já passou por isso quando você está falando de Jesus para alguém, e aquela pessoa ela não acredita naquilo, ou ela não dá muito valor para aquilo que você está dizendo, ou ela não dá muita importância, né? Ela não é chamada a atenção, porque ela não está debaixo de um Espírito Santo.
ela não está debaixo sobre a presença de Deus, mas a Bíblia vai nos dizer que nós que estamos na presença de Deus, quando buscamos a presença dele, ele nos revela algo mais profundo, algo mais ainda íntimo que nós crentes cristãos temos como essência de evangelho. Cruz é o início da nossa história. Graça é aquela que pelo menos nós somos salvos por meio da fé. Nós temos a consciência disso, irmão. Mas se nós temos a consciência disso, então nós estamos completos. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que quanto mais nós procuramos a presença dele, quanto mais nós buscamos a presença desse Espírito, mais o Senhor se revela a nós. Aleluia! É algo que mais profundo, íntimo. E é daí que nós vemos tantas mensagens lindas que impactam o nosso coração. O Espírito Miguel disse aqui que ele tinha várias mensagens. Naquele momento eu falei assim, mas como assim? Como pode um homem ter várias mensagens preparadas para pregar? Por quê? Porque tem uma intimidade mais profunda com o Espírito Santo. E o Espírito Santo começa a nos revelar algo maravilhoso e nós começamos a escrever. Aleluia! Quando nós buscamos a presença do Espírito Santo de Deus, ele começa a nos revelar algo mais íntimo, mais profundo, e é necessário nós termos uma intimidade com o Espírito Santo de Deus. É necessário nós buscarmos a presença dele para que nós possamos ser cheios. Paulo diz que a palavra do Evangelho, a palavra da cruz, a palavra da graça, para o judeu, para o grego, era loucura, mas para nós é o poder de Jesus Cristo, para nós é o poder de Deus. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Se nós trouxéssemos um cientista aqui, e nós colocamos um pregador do Evangelho aqui, dois iriam defender os seus princípios diferentes, opostos. O cientista ia defender aquilo que ele crê, aquilo que ele estuda, aquilo que ele pode tocar, aquilo que pode ser comprovado pela física, pela ciência, pela matemática. É isso que ele vai compreender, é isso que ele vai defender. Mas o cristão jamais vai ser discernido pelo espírito humano que está no homem, porque ele tem um Espírito Santo que está na sua vida, que nos leva a uma intimidade mais profunda. Sabe o que é isso, irmãos? É aquilo que você vê um pseudo-evangelho se levantando lá fora, outras doutrinas se levantando lá fora, e isso não faz que você deixe a sua fé em Cristo Jesus para aceitar essa outra doutrina. Mas o que é isso que não faz nós deixarmos? É a presença do Espírito Santo. E quanto mais nós buscamos a presença dele, mais ele se revela a nós, mais nós estamos cheios da presença dele, e ele não deixa para que nós sejamos discernidos por aquilo que é humano. Nós não conseguimos ser convencidos por aquilo que é humano. Você já começou a debater com uma pessoa que é ateu, com uma pessoa que é católica, com uma pessoa que tem outra religião? Você nunca consegue ser convencido por aquela, ainda que você não tenha palavras para debate, ainda que você não tenha estrutura para debater, mas isso não vai mudar a sua fé, isso não vai mudar a sua fé, porque você tem a presença do Espírito Santo de Deus. Glória! Irmãos, e é necessário nós buscarmos cada dia mais a presença dele. Quanto mais nós buscamos a presença dele, mais ele se revela a nós. Ainda que a palavra de Deus ela tem poder, sim, ela é tão afiada que ela penetra lá, no íntimo, profundo. Ela tem poder para transformar a vida daquele que nunca ouviu. Mas é bem possível também um homem estar lendo a palavra de Deus e não está compreendendo nada dela, porque ele está debaixo de um espírito humano. Ele está lendo a palavra, mas ele está dizendo, está errado, não está certo, não, eu não acredito, tal, não, que era como se fosse aquele eunuco, ele ia adorar a Deus, mas ele não conhecia, ele não tinha a presença do Espírito Santo. Mas então o Espírito Santo que estava na vida de Filipe disse, vai pregar para o eunuco, vai falar para ele sobre essa presença, vai falar para ele se ele entende o que ele está lendo, e pela presença do Espírito Santo sobre a vida de Filipe, ele chega e prega para o eunuco, e o eunuco foi salvo, e o Evangelho tem chegado na Etiópia, lá na terra. É pela presença do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estivesse na vida de Filipe, jamais ele seria comovido em pregar o Evangelho àquele eunuco. Jamais. Mas ele estava debaixo da presença do Espírito
adolescente, eu ia conversar ao vivo com a minha mãe lá no Brasil, e o rosto dela aparecia aqui ao vivo. Eu posso entender porque é algo material que eu estou tocando, que eu estou pegando, que eu estou vendo, mas eu não compreendo como isso funciona. Eu não compreendo, assim também aquele que está com a palavra de Deus na mão. Ele está lendo o que é palpável, ele lê o que foi escrito, ele entende, ele tem o conhecimento, mas ele não tem a presença do Espírito Santo, e isso cega. Mas no momento que ele tem a presença do Espírito Santo sobre a sua vida, o Espírito começa a discernir a ele, o Espírito começa a se revelar a ele, algo mais profundo dentro da palavra de Deus. Aleluia. É isso que o Senhor colocou no meu coração para trazer para a igreja hoje. Talvez seja aquilo que você já sabe, mas é necessário, meus irmãos, nós buscarmos a presença dele. Aleluia. A teologia chama de pneumatologia. O paracleto enviado. Não foi à toa que João Batista pregava: arrependei-vos, porque é chegado o tempo, a hora que o Senhor vai vir buscar a sua igreja. Mas então, Jesus Cristo, ele vem, mas ele diz assim: aí está o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aí alguns dizem para ele: você é o Cristo? Você é o Messias que está pregando? Ele disse: não, eu não sou. Ele vai vir após mim, mas ele já veio antes de mim, e eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Mas ele vai batizar com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai descer sobre a vida do homem. Não foi de qualquer maneira que Jesus, quando iria subir, ele fez uma promessa: não vos deixarei órfãos, mas mandarei outro Consolador, o Espírito Santo, e ele estará com vocês para todo sempre. Não foi à toa, meus irmãos, que quando ele foi subir aos céus, ele disse: permanecer em Jerusalém e buscar o poder que vai descer do céu sobre as suas vidas, chamado Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo desceu sobre a vida deles, eles foram cheios totalmente. É como se fosse um carro sem gasolina. Ele não consegue nem dar partida, mas quando o Espírito Santo desceu como fogo, é como se abastecesse por completo aquele carro, e ele começava a andar pelas ruas de Samaria e Judeia, anunciando a palavra de Deus. É como se o carro estivesse estacionado e não sairia, não tinha movimento, porque não tinha a presença daquilo que era divino, que não fazíamos entender aquilo que é espiritual. Mas quando Jesus envia o Espírito Santo, o Consolador, é como se esse carro ele fosse totalmente abastecido, irmãos, e não havia consumo. Por onde eles passavam, não havia fogueira, não havia cruz, não havia nada que pudesse impedir a palavra de Deus. Aí Paulo diz em Romanos: quem nos separará do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor? Jamais ninguém pode nos separar do amor que está em Jesus Cristo. Mas é mediante o Espírito Santo de Deus, é mediante a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. E eu quero te dizer para você, irmãos, para que você busque mais a presença de Deus. Como é bom buscar mais a presença do Espírito Santo, porque quanto mais nós buscamos, mais ele vai se revelando a nós. Naquilo que talvez você já passou por isso, ainda mais aqueles que pregam a palavra, você lê o texto, ainda mais quando são congressos, e aí você está debaixo de tema, você precisa ler aquele tema, e aí pelo seu olhar humano você não consegue compreender, ou acha um pouco difícil. E aí você vai orar e pede ajuda ao Espírito Santo, o Espírito Santo começa a te revelar algo tão tremendo em nossas vidas, porque pelos nossos olhares humanos, pela nossa condição nós não conseguimos, mas é pela ajuda do Espírito Santo, e é por isso que as mensagens estão sendo pregadas nos nossos púlpitos, e está tendo salvação de vidas, e está tendo batismo com o Espírito Santo, porque nós estamos debaixo de alguém, nós estamos debaixo daquele que é espiritual, irmãos. Nós temos que ter a ciência disso, a consciência disso, que nós estamos discernindo aquilo que é de Deus, e nunca achamos que estamos totalmente abastecidos, não, porque todas as vezes nós buscamos e Ele nos revela algo mais profundo, mais diferente ainda. Às vezes quando nós achamos: já sei o que é graça, já sei o que é fé, já sei o que é perdão, já sei o que é bondade, os dons do Espírito tenho, sei, será que está tudo preenchido? Não, quanto mais nós buscamos, Ele revela algo mais profundo. Algo mais profundo. A Bíblia diz que Ele nos revela aquilo que foi dado gratuitamente por Deus a nós. Nós não temos condições, irmãos, de buscar aquilo que Deus tem, mas o Espírito Santo, ele pega de Deus e revela a nós. E assim nós somos alimentados, nós somos abastecidos para vivermos essa terra até o cumprimento da sua promessa. Aleluia, Jesus. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé? Graças a Deus, aleluia. É a presença do Espírito Santo, nós precisamos dessa presença. É a maior evidência do Espírito Santo, uma dos primordiais daquele que é bastado pelo Espírito Santo, é falar em línguas estranhas. Mas não necessariamente que você que não fala em línguas estranhas não significa que vocês não tenham a presença dele sobre a sua vida.
Davi um dia falou em línguas estranhas. Eu nunca vi na Bíblia dizendo que Davi falou em línguas estranhas. O texto dizendo mais, a Bíblia vai dizer que ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas ele tinha a presença do Espírito Santo. Ele não falava em línguas, mas ele tinha a presença do Espírito Santo. E a maior prova disso é no capítulo 51, quando ele pega com Betseba, e aí ele vai orar, ele pede: Senhor, não tira de mim a presença do teu Espírito Santo. Porque ele sabia que quando ele perdesse a presença do Espírito Santo, os seus olhos eles não conseguiriam mais discernir aquilo que é espiritual. Ele começaria a andar como um qualquer na terra. Mas então ele clama, ele pega a presença do Espírito Santo para que ele possa ter algo mais profundo e íntimo com Deus. Nós precisamos, irmãos, buscar essa presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós estamos debaixo da promessa que Jesus fez lá em Joel, que nós iríamos ser totalmente cheios da presença do Espírito Santo. Não só os jovens, não só os pequenos, não só os adultos, mas os velhos também. Os idosos, os homens, mulheres, crianças, jovens, todos seriam cheios dessa presença do Espírito Santo. Glória. Nós viemos buscar mais e mais para nós experimentarmos o novo de Deus sobre a nossa vida. Aleluia. Amém? Nós viemos buscar a presença do Espírito Santo sobre nossas vidas. Vamos orar? Altíssimo Deus,